Hey everyone! Hoje eu vou te explicar o porquê que algumas crianças param de falar o idioma que a gente tanto estimula, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente fala inglês com o Arthur desde que ele nasceu. E por que que ele já parou de falar inglês em alguns momentos? Então vamos lá. Bom, a criança para de falar outra língua, isso inclusive é um fenômeno que se chama bilinguismo passivo, ou seja, ela falava, parou de falar, continua entendendo, respondendo a comandos, mas a produção ativa da língua não acontece. Por isso, bilinguismo passivo, ok? Bom, enfim, então por que isso acontece? Isso pode acontecer por várias razões. Aqui em casa, uma delas foi a falta de estímulo do inglês. Ele estava tendo um estímulo muito grande na escola, isso sempre acontece. Quando a criança volta para a escola, né? Quando a criança pode ter bilinguismo passivo, muita chance de acontecer na volta da escola. Porque lá ela vai ter um estímulo muito grande do português e de forma lúdica entre os amigos. Então, pode acontecer por falta de estímulo, pode acontecer por trauma, pode acontecer por preferência própria da criança, ou até mesmo por ter se tornado muito engessado. Então, vamos lá. Aqui em casa, né, como eu falei, o Arthur passou pelo bilinguismo passivo várias vezes. Em alguns momentos, quando ele viajava com a minha mãe, com a minha família, só falava português, eu ficava aqui, né? A gente mora em estados diferentes. Então, quando ele estava lá, ele voltava falando muito mais português e não respondendo mais ao inglês. Também na escola, então a falta de estímulo foi muito grande, né? A principal razão aqui pra gente, pra essa parada, mas ele sempre voltava. Eu vou explicar em outro vídeo, claro, se vocês quiserem, eu explico em outro vídeo como retomar outra língua, tá? Comenta aqui embaixo se você quiser. Uma outra razão é um trauma. Esse trauma ele pode acontecer de várias maneiras, né? Por exemplo, se alguém começa a rir dele porque ele fala outra língua, ele é estranho, não sei o quê. Ou então a gente forçar muito, né? Do tipo, speak in English, now it's time to English. Ou então, oh, no, I didn't understand what did you say. Can you speak in English for me, please? Because I just understand English. O que com certeza não é verdade. Então, quando os pais ficam com aquele ouvido seletivo que só ouvem o que querem, sabe? Então, é um trauma de forçar, de rir, de ser um processo negativo para a criança. A outra razão, que é uma preferência linguística, a criança tem preferência natural de um idioma ou outro e pode simplesmente preferir aquela língua, mas nesses casos, geralmente a gente tem que tentar observar bem a raiz do porquê que isso aconteceu para entender se foi só a preferência linguística, mas pode acontecer sim. Claro, tem forma de estimular, como eu já falei, no próximo vídeo se vocês quiserem. E por fim, quando fica muito engessado. A gente no nosso dia a dia, né, como pai, como mãe, às vezes até como professor, acaba falando a mesma coisa, né? It's time to take a shower, go ahead. Ou então, come here, let's have your lunch. E senta, e não tem aquele momento de conexão. É sempre go, e falta estímulo. Então, isso tudo são razões para a criança parar de falar a outra língua. E claro, quando a gente volta, não volta de uma hora para outra. Você não vai estimular no outro dia tá falando. Não, é um estímulo constante. Né? De todas essas vezes que eu passei, eu acho que talvez tenha passado umas 10 vezes, todas as vezes eu consegui reverter e hoje a gente está num nível que eu não passo mais pelo bilinguismo passivo. Foram tantas vezes estimulando que naquela escadinha de estágios e fases da criança que eu tanto falo, ele passou a entender melhor o idioma, a passar por todas as fases, tá numa fase em que eu não tenho mais que ficar estimulando a outra língua, eu tenho que viver a outra língua, né, manter aquele padrão e assim vai. Bom, gente, é isso, eu espero que eu tenha explicado bem, espero que você tenha entendido as razões do bilinguismo passivo e o que é o bilinguismo passivo. E como eu falei, se você quiser saber como reverter, como estimular, comenta aqui embaixo que eu faço um outro vídeo para isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!